Olá pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro, meu contato aqui no Instagram, nosso canal de aula. Vamos continuar aqui o nosso plano de estudo tutorado, né? Pessoal, nós estamos trabalhando a nossa língua portuguesa no plano de estudo tutorado, então na semana 1 nós já trabalhamos a notícia, na semana 2 o perfil, na semana 3 a descrição nas formas de caracterização, semana 4 trabalhamos a entrevista, nós chegamos aqui na semana 5 ao relato de viagem. Então, nessa semana 5, o que nós vamos trabalhar, gente? Nós vamos trabalhar a compreensão e produção de texto. Nosso tema é a textualização do discurso de relato, narrativo não ficcional. As nossas habilidades aqui serão no sentido de relacionar gênero textual, suporte, variedade linguística, estilística, objetivo comunicativo da interação. E aí nós estamos trabalhando aqui os conteúdos que nós podemos falar nos temas verbais, tempos verbais. Bom, nosso tema então é o relato de viagem, né? A gente vai ler nessa semana esse gênero textual que se caracteriza por ser uma narração de experiências vividas. Vamos fazer uma breve apresentação, gente. O relato de viagem é um gênero narrativo não ficcional em que o autor, de modo subjetivo, relata episódios significativos de uma viagem realizada. Nos relatos de viagem, ainda se descrevem os lugares e as situações vividas de maneira particular. Peço que vocês observem bastante. Você vai ler trechos do relato de viagem de Tainá Santos, estudante de turismo na USP, publicado no blog Conteúdo sobre Turismo Responsável. O título é Como é ser uma viajante negra? Relato e reflexões de Tainá Santos. O relato de viagem. 71 dias que eu fui sem avisar ninguém. Foi melhor assim, porque não queria que outras expectativas, dúvidas e medos, além do que eu já tinha, que influenciassem, né, nesse aspecto aqui, a decisão de ir. Bom, partindo para a correção das atividades, pessoal, o que eu quero que vocês prestem atenção? O relato de viagem faz parte do gênero narrativo. Tendo em vista essa afirmativa, é correto afirmar que, como no gênero conto, existe nele a presença de um conflito? Aí a gente justifica a nossa resposta. Nós vamos responder que sim, pois embora seja um texto não ficcional, pautado em ocorrências reais, existe um fato que desencadeia o restante da história. Um acontecimento que quebra a tranquilidade inicial, dando início aos fatos seguintes. No caso do relato da Tainá Santos, por exemplo, o conflito é quando ela decide aceitar um trampo em um país desconhecido, Malta, cujas línguas ela nem conhecia. A partir daí, ela começa uma viagem de aventura, descoberta e aprendizado. A número 2 pergunta: as formas verbais presentes no relato de viagem e análise? A. No texto, a maior parte dos verbos está empregada na primeira pessoa do singular. Levante hipótese. Por que isso acontece? A nossa resposta é no seguinte sentido, gente. Isso ocorre porque o relato de viagem é narrado em primeira pessoa, ou seja, é a própria pessoa que vivenciou os fatos que está contando o que aconteceu. Tudo é narrado a partir da perspectiva desse, que pode ser chamado de narrador-personagem. Letra B. As ações e fatos apresentados no relato lido localizam majoritariamente em qual momento do tempo? Justifique sua resposta com base em exemplos do texto. A nossa resposta é assim. Os fatos localizam-se no passado, como podemos observar através dos verbos no pretérito, presentes ao longo do texto, como nos trechos. Conheci pessoas que me ajudaram e dificultaram essa, e aí continua. Vocês vejam que são realmente no passado. Na letra C, pessoal, pede ali pra gente, releia o fragmento a seguir. Fiquei desconfortável muitas vezes, mas não quando era chamada de irmã ou quando alguém perguntava em francês de qual país do continente africano eu era. Porque as formas verbais foram empregadas no pretérito perfeito, ora no pretérito imperfeito do indicativo. Bom, o pretérito perfeito, aqui, né, fiquei, foi usado para marcar um acontecimento em que se sucedeu e teve fim no passado. Não se prolongou. Já o pretérito imperfeito acontece quando a intenção é relatar principalmente fatos que se sucederam no passado de forma repetida, constante. Perguntava:
ou para expressar uma condição permanente, era. A número 3 diz: ao ler o relato de Tainá Santos, é muito provável que tenha tido a impressão de estar conversando com ela. Por que isso acontece? Exemplifique com trechos do próprio texto. A nossa resposta é assim: porque a locutora faz perguntas sobre o conteúdo de seu relato, e logo em seguida ela mesma responde, como se estivesse tentando antecipar possíveis dúvidas do leitor, de modo que certos trechos parece que existe um diálogo entre a autora e o público. Olha um exemplo. Conseguiu um trampo em Malta, onde fica um país entre a Itália e a Tunísia. Depois a gente passa para número 4, que fala qual o objetivo do relato de viagem, gente. Repetindo ela aqui, o objetivo do relato de viagem, vocês vão marcar que a letra A, propor reflexões, explicar, orientar, opinar, influenciar o imaginário coletivo, sempre com base em um episódio de viagem. Vamos continuar trabalhando aí os esquemas de memorização para a gente desenvolver o nosso caderno. Estou sempre repetindo aqui aqueles que a gente já tinha, né? Bem interessantes. Pessoal, essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido tudo bem tranquilo e depois a gente vai trabalhando junto.